Hoje vamos falar sobre José Lins do Rego, dando continuidade aos autores da segunda fase do modernismo no Brasil na prosa. José Lins do Rego Cavalcante nasceu em 1901, no Engenho Corredor, na Paraíba, onde passou a infância. Fez o curso secundário em João Pessoa. Em 1918, muda-se para Recife, matriculando-se no ano seguinte na Faculdade de Direito. A partir de 1935, transfere-se definitivamente para o Rio de Janeiro, onde colabora em alguns jornais e exerce cargos diplomáticos. Elege-se para a Academia Brasileira de Letras em 1955. Morre no Rio de Janeiro em 1957. O autor apela constantemente para as recordações de sua infância e adolescência, para compor seu ciclo da cana-de-açúcar, série de romances de caráter memorialista, que retratam a zona da mata nordestina num período crítico de transição. Que período crítico de transição é esse? A decadência dos engenhos esmagados pelas poderosas usinas. Em todo o ciclo, o cenário é o engenho Santa Rosa do velho coronel Zé Paulino, avô de Carlos de Melo. Carlos de Melo é o narrador de Menino de Engenho, que em muitas passagens é o próprio José Lins. Além deles, povoam o Santa Rosa, o tio Juca, os moleques, filhos dos empregados, que vivem soltos pelos engenhos e brincam com os meninos, filhos dos proprietários, na ingênua igualdade da infância, apesar dos preconceitos dos adultos. O próprio José Lins do Rego, no prefácio ao romance Usina, pinta um excelente painel desse ciclo em toda a sua evolução. Eu vou ler um trechinho aqui do prefácio. Com Usina termina a série de romances que chamei um tanto enfaticamente de ciclo da cana-de-açúcar. A história desses livros é bem simples. Comecei querendo apenas escrever umas memórias que fossem a de todos os meninos criados nas casas grandes dos engenhos nordestinos. Seria apenas um pedaço da vida, o que queria contar. Sucede, porém, que um cronista é muitas vezes um instrumento apenas de forças que se acham escondidas no seu interior. São obras de José Lins do Rego. Menino de Engenho, Usina, Fogo Morto, Pedra Bonita, Cangaceiro, Água Mãe e Eurídice. As obras Menino de Engenho, Doidinho, Banguê são títulos que foram lançados entre 1932 e 1936. Entretanto, em 1943, José Lins publica um romance que é considerado a síntese de todo o ciclo, Fogo Morto, ponto máximo de sua obra. Além do ciclo da cana, José Lins abordou outros aspectos típicos da vida nordestina, como o misticismo e o cangaço, presentes em Pedra Bonita e Cangaceiros. A provável fonte temática, bem como a oralidade da narrativa nesses casos, teria sido a literatura de cordel. Água Mãe e Eurídice são os únicos romances de José Lins ambientados fora do Nordeste e, nas palavras do próprio autor, desligados dos ciclos da cana-de-açúcar e do cangaço, misticismo e seca. Assim nós vimos José Lins do Rego.